Oi pessoal, vamos começar aqui. O slide de vocês vai ficar bem curtinho, porque o conteúdo vocês me mandaram bem tarde, já não tinha dado tempo eu colocar muitas informações. Então eu vou falar a respeito dos conceitos aqui de paisagem, lugar, território, região, e depois eu vou fazer um compêndio, ou seja, vou melhorar os slides para que vocês tenham mais informações a respeito. Então ficou curtinho porque a hora que vocês mandaram já não dava mais para fazer nada. E desculpa pela demora, mas seria videoconferência, só que o programa não abriu de jeito nenhum. Aí a gente está mandando pelo YouTube, e mesmo assim eu ainda estou apanhando porque eu estou aprendendo, tá? No percurso 1, vocês estão trabalhando o conceito de paisagem. Na verdade, vocês vão trabalhar vários conceitos geográficos, né? Paisagem, o que é uma paisagem, os diferentes tipos de paisagem. Vocês vão trabalhar a ideia de lugar, de região, né? De território, tá? Primeiro, vamos definir paisagem. Essa semana eu perguntei, se eu não me engano, foi para Eric, e ele me disse: paisagem é tudo aquilo que a vista alcança. Tá certo, tá correto, né? Então, paisagem é tudo que é perceptível, ou seja, que nós conseguimos perceber ao nosso redor, tá? Que a gente consegue sentir. Então, tem uma definição de paisagem aqui que eu achei muito interessante, que eu peguei no site de toda a matéria. A paisagem é, pois, os aspectos perceptíveis dos espaços geográficos, isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir de nossos sentidos, tais como a visão, o olfato, o paladar, entre outros. Tipos de paisagem. A gente tem a paisagem natural. O que é a paisagem natural? É aquela que ela tem apenas elementos naturais, né? Ou seja, não houve nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de mudança provocada pelo homem, tá? Uma floresta, um campo, desde que ele não tenha sido feito lavouras nem nada, uma praia, se não houver nenhum tipo de modificação, nenhum tipo de construção humana, né? São exemplos de paisagens naturais. O outro tipo de paisagem é a paisagem cultural ou humanizada. Essa daí já é uma paisagem que sofreu modificações, intervenções humanas. Aí por que será que o homem interfere? Por que será que o homem altera a paisagem, hein? Por que se cria essas paisagens humanizadas? Porque o homem precisa criar meios onde ele possa sobreviver, onde ele possa viver, desenvolver as suas atividades, tá? Então, por conta disso, o homem vai alterando a paisagem. Por exemplo, se você chega numa área em que só há elementos naturais, só vegetação natural, e você começa a desmatar aquela área e preparar o terreno para o plantio, né, para a lavoura, ela deixou de ser uma área natural e passou a ser uma área humanizada, porque sofreu alterações, né, intervenções humanas ali. Se você, seguindo a mesma linha de raciocínio, você abre espaço, abre caminho, né, desmatando, nivelando o terreno para poder construir, por exemplo, uma estrada, um viaduto, né, uma fábrica, o que seja, você também está alterando a paisagem que era natural e está criando ali, colocando ali elementos culturais, né, elementos humanos ali, tá? Então, nós podemos dizer que o homem modifica o meio, modifica a paisagem natural para que ele possa ali desenvolver as suas atividades e viver, né? Infelizmente, nessas alterações, nessas intervenções que o homem faz, ele acaba destruindo mais do que necessário, ou seja, ele não só altera, ele também destrói, né? Causando sérios impactos. Quer ver um exemplo? As usinas hidrelétricas, nós precisamos delas, né? Elas geram energia que chega às nossas casas, né? Mas para se construir uma usina hidrelétrica, por exemplo, é necessário que se construa grandes barragens, né? E para que se construa essas grandes barragens, uma vasta área é ocupada por essa construção. E isso acaba impactando, né? Você vai desmatar, você vai acabar tirando o ambiente, né? O habitat
de muitos seres vivos, de muitos animais, não é? Então, era necessário fazer? Era necessário, a gente precisa de energia, mas a um custo muito alto, né? Porque o impacto causado é muito grande. Então, uma grande modificação, uma grande alteração na paisagem para que se tenha essa usina construída, tá? Bem, espaço geográfico. O que seria espaço geográfico? Espaço geográfico é o meio utilizado e transformado pelas atividades humanas, né? A gente costuma dizer, né, que o espaço geográfico é justamente o espaço modificado pelo homem. É comum a gente falar assim, né? É diferente do espaço natural, né? Por quê? Porque o espaço geográfico ele vai estar cheio de elementos culturais, né? Daquela sociedade que desenvolveu aquele espaço. A gente pode dizer também que todo espaço geográfico é igual? Não, né? Não é igual. E aí, a gente vai levar em consideração uma série de fatores, né? Entre esses fatores estão os fatores culturais, por exemplo, né? Então, cada região, cada lugar vai desenvolver os seus espaços geográficos de acordo com a sua cultura. Quer ver um exemplo? Uma cidade brasileira, né? Uma cidade aqui do Nordeste, como a nossa, Vitória da Conquista. Vamos comparar uma cidade como a nossa com uma cidade do Afeganistão, por exemplo. Então, eu deveria ter colocado as imagens e depois eu faço isso, como eu falei para vocês, depois eu complemento esse vídeo porque ele ficou incompleto. Se a gente comparar as duas imagens, e no próximo eu faço essa comparação para vocês, para a gente ver essa diferença de elementos, nós vamos ver que uma cidade aqui no Ocidente, uma cidade na América do Sul, ela vai ser muito diferente de uma cidade lá no Oriente, lá no Afeganistão. Por quê? Porque a cultura dos povos interfere, influencia. Então lá provavelmente nós vamos ver mesquitas, né? Vamos ver construções, prédios e construções bem diferentes do que a gente costuma ver aqui na nossa região. Então a cultura do povo influencia na organização desse espaço geográfico, tá? Outra diferença que a gente pode perceber nos espaços geográficos, e isso a gente pode perceber dentro de um mesmo lugar, é a questão das diferenças sociais. Por exemplo, se a gente comparar um bairro rico, né, um bairro onde as pessoas de melhor poder aquisitivo moram, com um bairro mais pobre, uma periferia, nossa, a diferença é enorme. Não só nas casas, mas até o cuidado com as ruas e tal. Tudo nos bairros nobres é bem melhor do que nos bairros periféricos, nos bairros mais pobres. Então, a questão econômica, né, influencia também, tá? Então, o tempo também é outro fator que mostra essas diferenças no espaço geográfico, né, nas paisagens. Por exemplo, depois eu me lembrem para eu mandar essas imagens para vocês, para a gente fazer o comparativo. Se nós pegarmos uma foto de Vitória da Conquista do início do século XX e compararmos com o mesmo lugar hoje, nós vamos ver uma diferença enorme, né? Isso se deu por conta do tempo. À medida que o tempo foi passando, as necessidades são outras, né? As atividades econômicas também são outras e isso acaba impactando, influenciando no espaço geográfico. Ele vai sofrendo alterações, tá? Bem, além de tipos de paisagem que a gente viu aí, paisagem natural, né? Diferente da paisagem cultural humanizada, o conceito de espaço geográfico. Um outro conceito muito importante é a questão do lugar. O que é um lugar? Quando vocês pensam assim, ó, para pensar, como é que eu vou conceituar lugar, né? O lugar, para falar assim de um jeito bem simplório, seria o local, né, onde você está naquele momento, onde ocorre, como é que eu vou colocar? Onde você se percebe, tá? Então, por exemplo, nesse momento eu estou na minha casa, isolada por conta do coronavírus, no quarto do meu filho, gravando esse vídeo para vocês. Então, esse é o lugar onde eu me encontro. Vocês estão, cada um de vocês é assim, eu espero em suas casas isoladinhos,
se protegendo também, lavando as mãozinhas. Então, em cada local onde vocês estão é o lugar onde vocês se percebem nesse momento, tá? A gente já viu o conceito de paisagens, né? Agora vamos falar de região, né? Eu peguei um conceito muito interessante também no Toda a Matéria, que diz mais ou menos assim: região refere-se a uma porção superficial designada a partir de uma característica que lhe é marcante ou que é escolhida por aquele que concebe a região em questão. Assim, existem regiões naturais, regiões econômicas, regiões políticas, entre outros tipos. Para colocar em outra linguagem, eu diria assim que a região seria uma forma de classificação de um determinado lugar, de uma determinada porção, né, de um lugar, né, considerando certas características. Por exemplo, a região Nordeste. A região Nordeste é a classificação dada a uma porção do território brasileiro, né? A região geoeconômica do Centro-Sul, também uma classificação dada a uma determinada porção do território brasileiro que abrange estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, certo? Então, a região, ela, para a gente falar assim de um jeito mais simples, ela se refere sempre a uma porção limitada, né? Que ela é classificada de acordo a característica que está sendo estudada naquele momento ali. E território, né? Território, no conceito geral, seria uma área delimitada por fronteiras. Então, por exemplo, quando a gente fala assim de território brasileiro, o que seria o território brasileiro? O território brasileiro é toda essa área, né, que compreende o nosso país e que é delimitado pelas fronteiras. Então, o nosso território, a parte oeste dele é delimitada ali pelas fronteiras com os países da América do Sul, né? A parte leste se delimita ali com a costa oceânica. Então, território é isso, essa porção delimitada por fronteiras. E o que são fronteiras, já que a gente está falando de território? Fronteiras são essas linhas, né? Que são linhas, podem ser linhas imaginárias ou não, pode ser um espaço físico mesmo. Por exemplo, um rio pode ser a fronteira que separa um país de outro, um estado do outro, uma cidade da outra, né? Uma montanha pode ser também essa fronteira. E como tem aquelas fronteiras imaginárias, por exemplo, a linha do Equador. Ninguém traçou uma linha de fora a fora para dividir o mundo em parte sul e parte norte, né? Mas se imagina-se que essa linha, né, dividindo essas duas porções do planeta. É o seguinte, como eu falei para vocês, eu vou complementar isso aqui. Não foi o ideal, porque vocês passaram muito tarde e acabou não dando tempo. Segunda-feira a gente volta a falar do assunto, só que dessa vez eu vou abranger um pouquinho mais, né? Vou trazer algumas imagens mostrando a diferença desses lugares, dessas paisagens, né? Para a gente ter uma ideia melhor, observando essas características. E eu gostaria que vocês fizessem a atividade que eu passei. Respondam, ninguém precisa imprimir nem copiar, respondam no caderno, enumerem corretamente do jeito que está lá. E me mandem a foto das respostas de vocês, tá bom? E deem uma lida, porque, aliás, eu quero que vocês terminem o percurso 3 e 4. Nós fizemos o mapa mental do 1 e 2, mas falta o percurso 3 e 4, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.